ótima tarde para você ligado no Brasil Urgente, a partir de agora para toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. Terça-feira, 1º de abril. Eu sou do tempo que era dia da mentira, não é? Eu acho que nem mentira. É tanta fake news, né? É tanta fake news nesse mundo, né? Que aí a gente já nem sabe se vale falar que é dia da mentira mais, né? Coisa de louco. Olha, seja bem-vindo ao Brasil Urgente Vale, você, meu amigo, minha amiga, que a partir de agora me permitem te fazer companhia, entrar na sua casa. E nós vamos juntos até às 6:50 da noite, 1h20 de informação, prestação de serviços, tudo que você precisa saber da região, as principais notícias da RM Vale, de todo o Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira, do Litoral Norte, aqui na tela da Band, com o timaço da Band Vale para toda a região. A partir de agora, você interage com a gente pelo WhatsApp 997-635060, o Zap do Povão. Manda a sua mensagem para cá, participe, comente os assuntos do dia, participe registrando a sua audiência. Por ali também você pode dar sugestões de reportagens. Participe com a gente, 997-635060, é o Zap do Povão. Vai mandando mensagem para cá, você que está em toda a nossa região. Quero mensagens do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira e do Litoral Norte. Comente os assuntos do dia, tem muita coisa importante. Faça suas sugestões de reportagem, pode pôr a boca no trombone também, tá bom? Participe pelo nosso WhatsApp, tá aqui na tela. Obrigado a você que nos acompanha também de forma digital, tá no portal bandvale.com, o mais completo portal de notícias e entretenimento da nossa região. Cadê o portal aí, ô produção? Me ajuda aí, produção. Ô, Jacan, a produção hoje tá animada, hein, Jacan? Gente, tá rolando lâmpada? Vamos lá, estamos no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Bandvale. Você também nos assiste por lá. E é claro que você tá convidadíssimo para estar com a gente no Instagram. @Brasil Urgente Vale, olha o Instagram aqui na tela. Instagram. Para você nos seguir também. Tá faltando você para chegar nos 11 mil, gente. Instagram. Tá faltando você. Segue a gente lá no Instagram, Brasil Urgente Vale. Curta, compartilhe, participe junto com a gente aqui na tela da Band. Eu queria imagens da nossa região. Primeiro o Vale do Paraíba, depois o Litoral Norte. Vamos lá, pela ordem. A começar por Taubaté. Olha que bonito que tá o pôr do sol em Taubaté. Imagem de Taubaté, o sol caindo lá na Mantiqueira. Fez calor hoje, tá aí a imagem de Taubaté. Ao vivo, aonde muita gente assiste a gente. Aliás, eu queria agradecer imensamente. Muita gente tem parado a gente aí na padaria, no mercadinho, né? Falando que está sempre ligado no Brasil Urgente Vale. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês aí de Taubaté. Galera ligada no Brasil Urgente Vale. Vamos para o Litoral Norte? Já temos imagens do Litoral Norte. Vamos colocar o nosso Litoral Norte, que é belíssimo. Eu queria uma das nossas imagens, são dezenas de câmeras dos nossos parceiros espalhadas pelo Litoral Norte. Essa aí é Ubatuba. Essa é a Praia Grande? Não, não é a Praia Grande. É a Praia Grande ou a Praia do Centro? Praia Grande, bonito demais. Tá aí Ubatuba. Ubatuba é belíssima. Tá a imagem do Litoral Norte. É a região toda ligada na tela da Band. E a Serra da Mantiqueira? Cadê Campos do Jordão? Eu quero aquela imagem bonita que a gente tem. Já está entardecendo, Campos do Jordão, vista lá do Morro do Elefante. Olha que imagem bonita, tá aí Campos do Jordão. O friozinho tá chegando, hein, rapaziada? Na madruga já tá gelando a espinha, O friozinho tá chegando e agora mês de abril. Abril tem a Páscoa e a Páscoa é frio e frio é gostoso para comer chocolate lá em Campos do Jordão, né? Bom demais. Latinha. As latinhas também. Então tá aí, ó. Imagem de Campos do Jordão, a região toda ligada no Brasil Urgente Vale. E para você, de toda a região, você vai ter a partir de agora a possibilidade de faturar ingressos para o cinema. É o Brasil Urgente Vale. Fazia tempo, né? Tava uma regulagem aqui, a grana está curta. Agora a gente conseguiu os convites do Cinemark para você que nos acompanha.
Quer faturar um cineminha? Ó, nós vamos sortear 3 pares. Então cada pessoa vai ganhar um par, porque aí no cinema sozinho também não tem graça. Cinema é bom ir de casalzinho, de juntinho, né? É bom demais. Então, ó, tem 3 pares pro Cinemark para você aproveitar. E para participar é fácil. Manda pra cá, #cinema, tá bom? Pelo nosso WhatsApp. Ó, é do jeito que tá ali na tela do Brasil Urgente Vale. É tudo junto, é sem espaço, tá bom? Mandou #cinema, já tá concorrendo. O nosso sorteador vai funcionar no finalzinho do programa. 3 pessoas vão faturar, cada uma vai levar um par de convites para o Cinemark. Tem muito filme bacana, O Ainda Estou Aqui ainda tá em cartaz, se você não viu, veja, é maravilhoso, né? Tem aquele do Papa também, o Conclave, que é um filmaço, como diria Silvio Santos, minha filha número 4 assistiu, ele falou que é bom. A Ponte do Rio que Cai, esse aí também é bom, mas esse não tá mais em cartaz, tá bom? Mas olha, participe com o #cinema aqui no WhatsApp, vai mandando pra cá. No final do programa tem o nosso sorteio, que é eletrônico, então não depende da gente, tá bom? Vai participando que você vai concorrer. Vamos nessa, produção! Vamos começar com o que importa. Eu vou voltar a falar da interdição de clínicas de reabilitação na cidade de Tremembé. Esse assunto ontem a gente deu com exclusividade aqui no Brasil Urgente Vale. Ontem a gente já estava em Tremembé e hoje nós voltamos. Ontem nós mostramos a interdição de uma primeira clínica no bairro do Aterrado. Tá aí, ó, o local. E uma segunda unidade dessa clínica também foi fechada ontem no final do dia pelo Ministério Público. E um dos proprietários dessas casas, que se diziam terapêuticas, mas que de terapêutica não tinha nada, está preso e está respondendo por sequestro e cárcere privado. A gente mandou para lá, o Ministério Público entrou nessa junto com a polícia, tá? As denúncias chegaram ao Ministério Público, a quem a gente cumprimenta, que agiu rapidamente, conseguiu aí a papelada para realização e foi até o local e fechou as clínicas. Quem está acompanhando esse caso hoje é o Lucas Rodrigues. Ontem foi o Leandro, hoje é o Lucas Rodrigues, está ao vivo comigo aqui e vai trazer mais detalhes. Lucas, já tenho a informação de que o caso já está em segredo de justiça, né, porque envolve pessoas que são inimputáveis, né, pessoas que têm transtornos, problemas psiquiátricos, enfim. Você ainda está em Tremembé, você já veio para Taubaté, conta para mim onde você está e o que você descobriu aí de novidades dessas 2 casas que foram fechadas. A confirmação é de que o dono delas, ou um dos sócios, ou o proprietário, segue detido e mais do que o rolo que estava nas casas, mau atendimento, etc e tal, as pessoas acabavam não tendo companhia para usar banheiro, ficavam trancadas pelo lado de fora das janelas, quartos sem ventilação. As reclamações foram inúmeras das pessoas que estavam lá e agora o Lucas Rodrigues conta os detalhes do que ele apurou. Seja bem-vindo, Lucas! Boa tarde para você. Tudo bem, Nicolini? Uma ótima tarde para você também, para o amigo e para a amiga que nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale. A gente segue acompanhando esse caso, Nicolini. Agora eu estou aqui na frente da Central de Polícia Judiciária aqui de Taubaté, porque quem está acompanhando esse caso, Nicolini, é o doutor Daniel Stefano, ele que é da Central de Polícia Judiciária e também está fazendo a cobertura aí nos últimos dias da delegacia ali de Tremembé, Nicolini. Ele que está à frente desse caso, conversei com ele mais cedo hoje por telefone e até por causa dessa questão do sigilo, Nicolini, que foi imposto aí pelo Ministério Público durante esse caso, ele não pôde dar muitos detalhes do que aconteceu, da operação, mas a informação que a gente tem é essa: o proprietário dessa clínica, um homem de 61 anos, foi detido ontem durante a operação. Uma grande operação que envolveu aí o Ministério Público do Estado de São Paulo,
os agentes da Polícia Civil de Tremembé e aqui de Taubaté também, agentes da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e também da Prefeitura de Tremembé, todos eles ali estiveram juntos para fazer essas diligências aí e o fechamento dessas duas clínicas ditas aí, clínicas de recuperação, Nicolini, uma no bairro do Aterrado e outra na região central de Tremembé. Operação que foi deflagrada então pelo MP, pelo CREMESP, Vigilância Sanitária Estadual, Polícia Civil e Prefeitura de Tremembé aí por meio das Secretarias de Saúde e de Assistência Social. Interdição total, Nicolini, dessas duas clínicas de recuperação. Pelo menos 50 pessoas estavam sendo atendidas aí nessa clínica, Nicolini. Dentre esses pacientes estavam aí idosos, homens, mulheres, pessoas com algum tipo de dependência química ou alcoólica. Todas essas pessoas estavam sendo atendidas nessa clínica, que na verdade não tinha, né, Nicolini, nenhum respaldo, não tinha profissionais qualificados para fazer o atendimento. A informação que a gente tem, inclusive, que foi divulgada por alguns internos e ex-internos dessa clínica, é de que a situação lá era bastante deplorável, tanto com relação à higiene, quanto com relação a maus tratos, a falta de atendimento, como a gente comentou, falta de atendimento médico, psicológico, atendimento especializado para essas pessoas que deveriam, na verdade, estar passando por um tratamento, né, Nicolini? E a informação talvez mais estarrecedora e que mais chame a atenção desse caso é que esses pacientes, eles eram levados de forma involuntária. Ou seja, eles eram levados à força, Nicolini, para essas clínicas de recuperação. Por isso, então, que o dono da clínica está respondendo até o momento pelos dois crimes, cárcere privado e também sequestro, justamente por causa dessa situação. Os pacientes em nenhum momento aceitaram estar ali nessas clínicas de recuperação, eles eram levados à força mesmo de forma involuntária para estar dentro aí dessas unidades, né? A esperança, a expectativa era que eles recebessem algum tipo de tratamento, mas como a gente acompanhou, isso não aconteceu. Um dos administradores da empresa, ele é ex-paciente da unidade, inclusive, ele afirmou que essa clínica vinha enfrentando já há meses, Nicolini, problemas com relação à estrutura, com relação ao atendimento, e aí então ex-pacientes, pessoas aí da sociedade civil fizeram essas denúncias ao Ministério Público, que acabou entrando nessa ação. Então, durante alguns dias, o Ministério Público apurou os fatos, juntou documentação e ontem, tanto no final da manhã quanto também no final da tarde, houve aí o fechamento dessas duas clínicas. Nicolini, o nosso repórter Leandro Sampaio conversou ontem com um dos ex-pacientes dessa clínica e hoje também, agora no final da tarde, eu conversei também com outro paciente que não quis se identificar e eles falaram um pouquinho dos momentos de terror realmente que eles viveram dentro dessas clínicas de recuperação, a questão dos maus tratos, a questão da falta de atendimento. Vamos acompanhar um trecho da entrevista que a nossa equipe então gravou com esses dois personagens que estiveram ali dentro, Nicolini, e que presenciaram aí toda essa situação. Vamos acompanhar. Eu tentei de todas as formas contato com eles para explicar que o lugar era incorreto. Não era uma recomendação médica eu estar nessa clínica, mas a clínica não deixava eu ter contato com o mundo externo. As cartas que a gente podia enviar aos domingos, se mencionasse alguma coisa que denegrisse em algum sentido a clínica, essas cartas eram descartadas e não eram enviadas às famílias. A higiene era horrível, dormíamos em mais de 40 pessoas, entre jovens esquizofrênicos e senhores com Alzheimer, com comorbidades, inclusive um cego. A clínica não tem funcionários, eram todos internos que assumiam as responsabilidades dos empregados e qualquer coisa que a gente batesse de frente ou insistisse, a gente sofria represálias e às vezes represálias agressivas. Uma pessoa não concordando com isso se suicidou há 3, 4 dias atrás, não é o primeiro caso de suicídio lá. O convívio era horrível, não tínhamos EPIs, materiais de limpeza adequados, desinfetantes, não tínhamos nada para limpar os refeitórios, era disfarçado de laboterapia. Nós, os internos, fazíamos todos os cuidados, inclusive manutenção da clínica. Ele nunca chegou em mim, conversou comigo, com nenhum interno, ainda como fosse um depósito de gente, né, com mais
você como um valor de R$2.000, R$1.600, você não é um ser humano, você gera um boi, um porco, uma vaca, até né, a vaca, o boi tem que ter uma fiscalização da vigilância sanitária. Né, e até o passarinho preso na gaiola tem que ter o IBAMA tem que autorizar. E a gente, ser humanos, preso num lugar né, que não tinha o psicólogo que tinha lá, ia 2 vezes por semana, não atendia todo mundo, um recém-formado, o terapeuta que estava lá no começo recaiu nas drogas, ficou uma semana, 2 semanas, quase um mês lá, recaiu. Aí entrou um aluno que chegou depois de outras pessoas, virou terapeuta em 20 dias. E sem direito de advogado, porque cadeia tem direito de advogado e assistência social ainda. E nesse lugar você não tem. E aí eles manipulam a família para você ficar mais tempo. E a ligação lá é mais 15 dias, no Viva Voz. Se você pedir para ir embora, desliga o telefone e você fica na mão deles, entendeu? Então, não tem tratamento nenhum. Bom, Nicolini, o proprietário, então, né, dessa clínica aí, esse homem de 61 anos, ele foi preso pela Polícia Civil durante essa operação realizada ontem para o fechamento dos 2 locais. Ele passa nesse momento, Nicolini, segundo as informações que a nossa produção aqui do Brasil Urgente Vale apurou, ele passa nesse momento por audiência de custódia. Mas até pelo caso estar em sigilo, a gente não sabe se ele vai ser liberado ou não após essa audiência de custódia. Com relação aos pacientes dessas 2 clínicas, Nicolini, 50 pessoas, 50 homens, mulheres, idosos que estavam aí sobrevivendo em meio a essa situação de maus tratos, né? Esses pacientes estão sendo assistidos, segundo informações também apuradas pelo nosso jornalismo, pela Prefeitura de Tremembé. A Prefeitura não pôde aí dar mais detalhes por causa justamente do sigilo desse caso, mas foi informado que a Prefeitura e por meio da Assistência Social, Secretaria de Saúde, estão dando todo o apoio a esses pacientes e eles devem ser encaminhados aí para outras casas de recuperação ou de volta também para suas famílias, né? Tudo depende do transcorrer aí desse caso agora nos próximos dias. Mas é uma situação que chama bastante atenção, Nicolini. A gente ouviu aí nas entrevistas, né? Teve inclusive um caso de suicídio, infelizmente, que foi registrado justamente por causa desses maus tratos, né? Os pacientes que estavam lá não eram apenas dependentes químicos ou alcoólicos, né? Tinha pessoas com problemas psiquiátricos também. Então, toda essa questão aí foi muito importante. Esse trabalho feito pelo Ministério Público, juntamente da Polícia Civil, foi muito importante para desarticular, né, essa operação aí que acontecia até de forma ilícita e poder dar um pouquinho mais de dignidade para esses pacientes, né, Nicolini? 50 pessoas, então, que foram liberadas e agora são assistidas pela Prefeitura. O proprietário da clínica segue em audiência de custódia na tarde de hoje, Nicolini. Olha, meu querido Lucas Rodrigues, tem muita coisa para ser esclarecida nesse caso. Em primeiro lugar, o mais importante é as pessoas estarem agora numa condição melhor do que estavam, né? Porque estavam numa clínica que era um verdadeiro pardieiro, pelo jeito, né? E tinha dependente químico misturado com esquizofrênico, misturado com tal, tudo junto. Era algo parecido com um depósito de gente. É isso que está aparecendo e a polícia vai continuar investigando, né? A cada passo que a gente dá, né? A cada passo que a gente dá, a coisa parece que vai ficando pior e cada pessoa que a gente ouve que estava lá ou tinha ligação com as pessoas de lá, a gente vai se assustando cada vez mais. O local era grande, um espaço grande, como a gente pode ver aí, né? E a polícia agora vai seguir as investigações e a gente está acompanhando desde ontem. O caso vai seguir agora em segredo de justiça, o que, é claro, dificulta um pouco as informações, mas a gente está acompanhando e vai informando aqui a população. E mais do que isso, é importante ficar aqui o recado, Lucas, para as pessoas procurarem referências, irem conhecer, ver direitinho antes de deixar
os seus parentes em clínicas de reabilitação. É caro, não é barato, né? E as pessoas procuram algo que seja mais em conta. As pessoas não conseguem cuidar em casa, é uma situação bastante complicada, mas não pode deixar num depósito de pessoas, como apareceu em vários momentos essas duas clínicas. A gente está tentando contato com representantes das clínicas. A informação é de que o dono estaria detido na polícia e a gente está em busca do advogado que estaria na causa, mas não nos responde, os contatos que nós temos, enfim. A gente vai continuar procurando e é claro que se a gente localizar e quiser falar, está aberto o Brasil Urgente Vale, porque aqui a gente ouve todo mundo, não tem essa, né? O jornalismo da Band é plural, né? A gente ouve todos os lados, que é do jeito que a gente aprendeu a fazer a coisa. Mas a gente não pode achar que está tudo normal e a gente espera que essas pessoas tenham agora uma condição melhor. O Lucas volta a qualquer momento com mais detalhes. Obrigado, Lucas, pelas informações ao vivo lá de Taubaté, com as informações dessas duas clínicas que foram fechadas em Tremembé. Vamos seguir com o Brasil Urgente Vale. Olha, é triste ter que falar de novo de violência contra a mulher aqui na região. Infelizmente, a coisa se repete. Dessa vez, uma mulher de 48 anos é que foi esfaqueada dentro de casa. Foi em São Sebastião, no litoral norte. A Polícia Civil investiga o caso, mas imagens de câmeras de segurança apontam que o principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, né? Dá uma olhada. Canalha! Uma mulher de 48 anos foi esfaqueada 7 vezes dentro da casa onde morava, no bairro de Juqueí, em São Sebastião. O crime ocorreu na manhã de ontem. O principal suspeito da tentativa de feminicídio é o ex-companheiro. Tinha um histórico de relacionamento tóxico, essa mulher já estava separada, né? A Leine já estava separada dele, já estavam vivendo em casas diferentes. Mesmo assim, ele continuava ameaçando ela, continuava mandando mensagens dizendo que iria fazer isso com ela, que iria matá-la. Ela já tinha feito boletins de ocorrência denunciando esse caso e, infelizmente, só apenas com 7 facadas é que a justiça começou a agir para proteger essa mulher. O homem foi flagrado por câmeras de segurança entrando na casa da vítima e depois fugindo. Segundo a Polícia Civil, a mulher levou facadas no rosto, cabeça e pescoço. Ela segue internada no Hospital das Clínicas de São Sebastião. O estado de saúde dela, nesse momento, é estável. Ela já acordou, ela já está recebendo visita, não visita, mas ela já tem acompanhante no quarto e ela se lembra parcialmente do que aconteceu. Olha, ele continua foragido. A polícia está buscando, mas as informações é que ele estaria ainda na região. A polícia está agindo em relação a isso, mas ele ainda continua foragido, a família continua com medo de voltar para casa, com medo da Leine no hospital, na situação que ela está. Por mais que a gente saiba que ela está segura dentro do hospital, que existe uma segurança dentro do espaço, a família fica com medo, né? Imagina para uma criança que presenciou essa cena da mãe dela, imagina como está o psicológico dessas pessoas, e imagina como está o psicológico dessa criança também. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e segue em investigação pelo 2º DP, no bairro de Boiçucanga. O principal suspeito segue foragido. É isso, né? Porque é valentão quando tá só com a mulher. Depois, ó, foge, né? Depois foge, o crápula sem vergonha. É valentão com a mulher só, aí corre aí, né? Agora a polícia precisa encontrar esse rapaz aí e chamar ele pra conversar, né? Chamar ele pra conversar, um tete-a-tete, pra ele explicar, né? Tudo isso, a gente espera que ela se recupere, são várias facadas, muito machucada. Mais um caso de violência contra a mulher que é inadmissível. A gente não pode achar normal. E, infelizmente, acontece muito e se repete dessa vez em São Sebastião. E a gente vai continuar cobrando aqui, né, que a justiça seja feita, porque a gente não pode achar normal casos como esse.
A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher em Ubatuba. Vítima encontrada pelo grupamento de bombeiros marítimos na região da praia de Itamambuca. Quem tem detalhes pra gente é o Leandro Sampaio. Pois não, Leandro, boa tarde. Olá, Nicolini, muito boa tarde para você também. Boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale desta terça-feira. Olha só, Nicolini, o corpo desta mulher foi encontrado dentro do mar ali na cidade de Ubatuba. Segundo o registro policial, a vítima foi encontrada boiando nas proximidades, então, da Baía de Itamambuca. Esta mulher estava vestida com uma blusa listrada e um shorts na cor preto e azul. Esta mulher foi localizada, viu, Nicolini, por um marinheiro que navegava ali pela região com uma escuna. Este marinheiro, então, resolveu comunicar que tinha encontrado este corpo ali dentro do mar da cidade de Ubatuba com um professor que dá aulas de surf ali na região. E este professor acionou imediatamente o GBMAR, que é o grupamento, então, de bombeiros marítimos. O corpo desta mulher foi retirado de dentro do mar e foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade, o IML. Familiares reconheceram a vítima, viu, Nicolini, mas eles resolveram não dar a identificação desta mulher para a imprensa. O caso foi registrado como morte suspeita lá na delegacia de Ubatuba e é investigado. Nicolini, devolvo para você aí no estúdio. Muito obrigado, Leandro Sampaio, pelas informações. Nosso timaço está nas ruas trazendo as informações. E olha, aí pode ter sido um monte de coisa. A polícia agora é que tem que esclarecer esse corpo encontrado na cidade de Ubatuba. Infelizmente, mais uma vítima, mais uma morte na região. O Brasil Urgente Vale segue acompanhando. Por falar em mortes, nós falamos ontem aqui os primeiros dados da Secretaria de Segurança Pública. A SSP divulgou os dados da violência referentes ao mês de fevereiro. Apesar da queda nos assassinatos, tem chamado a atenção a violência na cidade de Potim, ao lado de Aparecida, cidade que tem 2 penitenciárias e milhares de presos. E a violência tem chegado lá e assustado os moradores da cidade. Houve também aumento dos casos de estupro. Agora os dados melhor compilados para que você fique sabendo. Aumenta o volume aí. Põe na tela, Gonzaga. Os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública mostram que nossa região teve, em fevereiro desse ano, 23 homicídios e nenhum latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Esse número representa uma queda de 8% nas mortes violentas na comparação mensal contra as 25 registradas no mesmo período do ano passado. No bimestre, considerando janeiro e fevereiro, foram 41 assassinatos em 2025, uma queda de 24% em relação às 54 mortes do mesmo período do ano passado. Dentre as cidades da região, São José dos Campos, Caraguatatuba e Pindamonhangaba registraram 5 assassinatos no bimestre, seguidas por Ubatuba com 4 e Potim, cidade com cerca de 20 mil habitantes, que registrou 3 homicídios. Mesmo com a queda, a região metropolitana do Vale do Paraíba segue na liderança das mortes violentas do interior do estado, com 41 assassinatos, seguida por Campinas e Piracicaba com 33 cada, Ribeirão Preto com 30, Sorocaba com 26 e Santos com 24. Dentre outros crimes registrados no período, o índice de roubo chamou a atenção pela queda de 24%, passando de 731 registros no primeiro bimestre de 2024 contra 549 esse ano. Já os estupros seguem na tendência de crescimento, com 155 casos em 2025, número 11% maior aos 139 casos registrados no mesmo período do ano passado. Olha, a polícia tem trabalhado cada vez mais com tecnologia. Aliás, eu queria aqui deixar o meu abraço para o doutor Múcio, que é o delegado do DEIN-TER-1, aqui da região metropolitana. Aliás, a gente está preparando para fazer uma reportagem para mostrar as novas tecnologias que têm agilizado a realização de atendimentos e deixado com isso mais policiais nas ruas, ou nas ruas por mais tempo, né?
Porque muitas vezes no tempo do papel e da máquina de escrever, então o policial levava a ocorrência para a delegacia, ficava horas e horas lá, né? E hoje a tecnologia facilita esse trabalho nos distritos policiais, nos plantões, e faz com que rapidamente a polícia volte para a rua e a polícia esteja assim mais presente, rodando e dando segurança para você, cidadão de bem. Também um abraço ao Dr. Múcio, diretor do DEINTER 1, ao Amauri, que é da comunicação lá do DEINTER, e a gente vai fazer esse meio-campo, fazer essa bela reportagem para mostrar, que a gente gosta de mostrar a tecnologia que é empregada aqui. E é tecnologia, união das forças de segurança, é só assim que a gente vai melhorar os números da segurança. E eu tenho esperança de que o mais breve possível a gente saia de ser a região com o maior número de mortes violentas do interior de São Paulo. Esse título já tem anos, está na hora de perder e eu acho que está chegando a hora. Vamos acompanhar. 997-63-50-60 é o Zap do Povo. Antes de eu falar do Zap, coloca os ingressos aí do Cinemark, ô Gonzaga, para o povo participar. É só mandar para cá no nosso WhatsApp, #cinema. Nós vamos sortear no fim do Brasil Urgente Vale de hoje. Hoje a gente tá bonzinho, hein? Plena terça-feira, o Douglinhas tirou a ratoeira do bolso e liberou os pares de convites aí. São 3 pares de convites que a gente vai sortear para quem assiste o Brasil Urgente Vale poder ir curtir o cineminha, né? Bem acompanhado. Então cada um leva um par de convites. Vai mandando o #cinema para o nosso WhatsApp. No final do programa, a gente faz o sorteio. Ah, aliás, eu queria falar que hoje tem prefeito aqui comigo, hein? Daqui a pouquinho, aqui no Brasil Urgente Vale, já chegou o prefeito de Jacareí, Celso Florencio. Daqui a pouquinho tem entrevista exclusiva com o prefeito de Jacareí, Celso Florencio, que assume a prefeitura. Ele assumiu no dia 1º de janeiro, ele foi o candidato apoiado pelo ex-prefeito Isaías Santana e está iniciando seu mandato. Vamos saber os desafios, o trabalho em Jacareí. Jacareí que teve aí um início de mandato aí com problema no transporte, problema no lixo, né? Tá sem dinheiro, vamos entender como é que está a situação. O prefeito Celso Florencio vai falar o que vai dar para fazer esse ano, né? Lá na cidade de Jacareí e também nos próximos 3 dos 4 anos do mandato. Celso Florencio, prefeito de Jacareí, já comigo aqui no estúdio. Antes, mensagens do povo que está participando, Gonzaga. Olha aí, ó, galera quer ir no cinema, o Jefferson é um deles. Tá concorrendo, Jefferson. Obrigado pela participação. Excelente tarde para você. A Terezinha de Pindamonhangaba também está participando com a gente. Alô, Pindamonhangaba, obrigado pelo carinho da audiência. Quem mais está com a gente? A Aline de Taubaté também está concorrendo a 3 pares de ingressos para o Cinemark. A Aline lá de Taubaté. Obrigado, Aline, pela audiência. O Chico Godoy está em Monteiro Lobato, falando, Nicolini, a chuva está chegando de mansinho na Mantiqueira. As nuvens estão escurecendo, vai chegar uma frente fria. E o Chico, até o final de semana, deve diminuir a temperatura. Tá aí, o Chico mora lá na Mantiqueira, num lugar bonito demais. O Paulo Miranda de Aparecida, Nicolini, chove forte agora em Aparecida. Olha, o povo tá com medo lá, porque outro dia já caiu um temporal em Aparecida, alagou tudo, hein? Alagou a Ponte Alta, alagou o Itaguaçu. E olha aí, ó, já chove forte de novo. O Paulo mandou essas imagens lá de Aparecida pra gente. Ô, produção, cadê a produção? Vamos checar com a Defesa Civil se já tem chamado, se já tem atendimento. Já mais informações. Chove torrencialmente em Aparecida mais uma vez. E aqui você fica sabendo de tudo. O Zé Luiz de Jacareí, Nicolini, essas clínicas de reabilitação têm que ser investigadas. Muitos maus tratos com aqueles que já estão debilitados. Tem que estar em cima, Zé. Obrigado pela audiência. O Zaqueu, lá de Taubaté. Boa tarde, meu amigo Nicolini. Boa tarde, Zaqueu. Essa clínica cara cavada é uma minhoca, hein? Tem muita coisa aí para ser desvendada. Boa, Zaqueu. Obrigado pela audiência. O André de São José dos Campos. Interno cuidando de interno. Aí fica difícil. Aí tem que fechar mesmo, né? E tem que ter profissional qualificado e muita paciência para trabalhar com adicto. Não é fácil, diz o André, que já trabalhou em clínica de reabilitação particular. É preciso muito treinamento, por isso que não é barato, né, André? Precisa dar alimentação boa, tem muita coisa para se fazer e pelo jeito lá pouca coisa era feita. Aliás, daqui a pouquinho
eu vou trazer mais informações, porque a nossa justiça, né? A nossa justiça já entrou em ação na audiência de custódia. E você vai saber o que aconteceu com o responsável pela clínica, né, onde as pessoas estavam falando tudo o que acontece lá, que você já ouviu aqui. Daqui a pouquinho o Lucas Rodrigues vai voltar com mais informações. Mas agora imagens de São José dos Campos, ao vivo a ponte estaiada. São 6h, 4 minutos, entardecer em São José, imagens ao vivo. Depois do intervalo eu vou falar de Jacareí. O prefeito Celso Florencio gentilmente atendeu o nosso convite, veio aqui para a Band e vai ser entrevistado já já. Não sai daí, eu volto em instante. Aqui cada detalhe conta, cada novo espaço, cada melhoria, cada experiência que transformamos. Isso não acontece sozinho. A cada projeto há empresas que acreditam, investem e fazem parte dessa mudança. O programa Empresas Parceiras não é apenas um apoio, é a força que impulsiona o crescimento do Taubaté Country Club. Quem transforma um clube, transforma vidas. Sua saúde em primeiro lugar é na Farmaconde. Ofertas imperdíveis. Enxaguante Pro PK, leve 500 ml, pague 350 por R$ 13,99. Cartidreg, 30 comprimidos de 150,14 por R$ 39,99. Dorflex Uno, enxaqueca, 10 comprimidos de 18,23 por R$ 14,39. Tal de fruta Eno, 100 gramas de R$ 29,90 por R$ 24,99. Farmaconde, família cuida de família. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. De volta ao vivo com o Brasil Urgente Vale para toda a região metropolitana. Mas falando agora principalmente para você que é de Jacareí, porque a gente segue com as entrevistas com os prefeitos da região metropolitana. Nós estamos convidando os 39 chefes do executivo eleitos no ano passado. Todos são convidados pela nossa produção para estarem comigo aqui no estúdio e a gente ter uma conversa franca, falar desse início de mandato, falar dos desafios desses 4 anos que só estão começando para os prefeitos. E desafios não faltam na administração pública. Hoje eu recebo aqui no estúdio o prefeito de Jacareí, Celso Florencio. Celso, obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, Nicolini. Prazer estar aqui no Brasil Urgente, toda a audiência do TV Band Vale. Muito obrigado. Obrigado ao prefeito que gentilmente atendeu nosso convite. Prefeito, eu queria começar, e a gente fez essa série de entrevistas já agora, depois do Carnaval, a partir do 3º, 4º, estamos no 4º mês, né, entrando agora no 4º mês de mandato, tá próximo dos 100 dias, para que os prefeitos pudessem se posicionar nas cadeiras, porque enquanto você está na transição é uma coisa, enquanto você está fora é outra, e a hora que a caneta é sua, aí é que a realidade toda aparece e os meandros aparecem. Como é que está esse começo de mandato? O senhor assumiu numa sequência de trabalho vindo do ex-prefeito Isaías, que te apoiou, do qual o senhor trabalhava com o Isaías junto à prefeitura, mas mesmo assim aí nessa virada de ano, problemas com alguns contratos, repasses, verbas. Acertou o caixa está em dia. Como é que está a prefeitura de Jacareí no início do mandato do senhor? Nicolini, a gente está acertando, é um trabalho difícil,
para todas as prefeituras, não é para Jacareí. Os repasses do governo federal, o governo estadual têm diminuído cada vez mais e o município é sempre quem paga com a conta. O município é quem fornece saúde, quem fornece educação, quem fornece infraestrutura. Agora o município também está fornecendo segurança, né, com as guardas civis municipais. E esses repasses do governo federal, o imposto arrecada no governo federal e vem cada vez menos para os municípios. A gente teve problema com alguns contratos, compramos uma briga grande com a empresa de lixo. A gente tem exigido que os contratados da prefeitura prestem um serviço adequado. A nossa linguagem é ou presta um serviço decente, a preço justo, ou vai embora de Jacareí. A empresa de lixo agora já tem entrado numa rotina de trabalho mais efetiva. Ainda tem muita coisa para acertar. A gente abriu o processo de caducidade. Para quem não sabe, quem está em casa, o processo de caducidade é o que vem antes da rescisão com o contrato. Como é uma PPP que foi feita no governo Hamilton, né, uma parceria público-privada de 30 anos com essa empresa de lixo. Então a gente não pode rescindir simplesmente. A gente abriu o processo de caducidade, eles têm 6 meses para colocar tudo em ordem e assim a gente está exigindo que eles coloquem a casa em ordem. A parte financeira, hoje a gente tem todos os contratos financeiramente em dia. Estamos negociando as dívidas do passado, é um volume significativamente grande, mas o de hoje, do ano de 2025, está em dia. Porque o que acontece muitas vezes, prefeito, é aquela coisa, a prefeitura não tem capacidade para fazer o pagamento e a empresa também não entrega o serviço. Aí eu finge que eu pago, finge que eu recebo, finge que eu faço e que sobra para o povo. Está tudo em dia hoje na prefeitura? Tá, isso é muito importante você falar, Nicolini, porque desde que a gente assumiu, a gente somou todo mundo que estava em atraso para conversar. Falar, olha, a partir desse ano, você vai receber em dia, então a gente vai cobrar que você preste um serviço adequado, então a gente vai pagar em dia para você poder prestar esse serviço adequado, mas o para trás a gente vai precisar negociar. Então hoje o que está em aberto, 2024 para trás, 2025 está todo mundo recebendo religiosamente em dia na data prevista, porque a gente vai cobrar e tem cobrado um trabalho efetivo dessas empresas. Um assunto importante que mexe com toda a população, prefeito, é a saúde. E lá tem essa história que parece interminável da Santa Casa de Jacareí. O prefeito Isaías primeiro bradou que tinha resolvido os problemas financeiros, voltado para a mão da Santa Casa, e aí, de repente, a prefeitura precisa intervir de novo e volta a fazer repasse, além do que é contratado, e que está tudo bem, que faz parte, a prefeitura não tem um hospital municipal de grande porte, trabalha com a Santa Casa. Como é que está na realidade essa situação? O povo quer saber, vai conseguir melhorar o serviço da Santa Casa para o povo? Vai ser feito de outra forma? A Santa Casa está saneada? Como é que está isso, prefeito? A Santa Casa está com as dívidas de longo prazo saneadas, então esse ano a gente vai pagar 30 milhões de dívidas da Santa Casa dos anos anteriores, no próximo ano a gente paga mais 30 milhões, aí eu posso dizer que as dívidas da Santa Casa vão estar quase liquidadas, então todas as dívidas, e a Santa Casa tem saúde financeira para se manter sozinha. Hoje o que acontece? A Santa Casa ela é dependente do município, o município é dependente da Santa Casa. Sim. Então a gente suspendeu, o prefeito Isaías havia assinado um fim da intervenção, vigorando em janeiro. A gente fez a suspensão nesse meio tempo, então não chegou nem a se reintervir, né? A gente só suspendeu o fim da intervenção por 6 meses para a gente ver como andaria, porque a gente não quer que o munícipe de Jacareí perca a qualidade do atendimento. E hoje a nossa Santa Casa é o único lugar onde o munícipe de Jacareí é atendido. Um dado importante é que a gente, essa semana é aniversário de Jacareí, né? 373 anos de Jacareí, na quinta-feira, dia 3 de abril, e a gente vai dar uma boa notícia, o esboço do projeto inicial, o projeto inicial do hospital já está pronto. Hospital Municipal? Exatamente. Então a gente já espera licitar já esse ano e começar as obras esse ano do Hospital Municipal. Esse é um avanço gigante que a gente começa a dar na saúde pública do município, porque o município deixa de ter apenas a Santa Casa como referência, e essa a gente sabe que a Santa Casa, mesmo prestando um ótimo serviço ao jacariense, não tem mais tamanho para o tamanho da cidade. A cidade cresceu muito e hoje falta leito na Santa Casa. Então a gente está fazendo, paralelo a isso, a gente está fazendo um trabalho com a Irmandade, para aumentar o número de leitos na Santa Casa, enquanto a gente não consegue entregar o hospital municipal, mas a gente espera entregar o hospital ainda nesse mandato. É o que eu ia falar, fala um pouquinho mais desse projeto do hospital municipal aí, que eu tenho certeza que é música
para o ouvido do munícipe de Jacareí. O projeto executivo já existe, o hospital já começa a ser feito, ele já está montado no papel. Como é que está isso, prefeito? Já está no papel, a gente vai divulgar as imagens dele essa semana para o aniversário da cidade. O que dá para falar? Quantos leitos devem ser? O que o senhor já pode adiantar? 120 leitos, 20 leitos de UTI, vai ficar na região central, são 10 mil metros quadrados de área construída, espaço para clínica, para exames, estacionamento. Então a gente vai dar um salto muito grande de qualidade para o município de Jacareí com a construção desse novo hospital. Então, mas enquanto essa construção ela vai se viabilizando, e a gente sabe que uma construção de um prédio de 10 mil metros quadrados demora em torno de 2 anos, né? Então a gente precisa ajudar a nossa Santa Casa a cuidar dos jacarienses durante esse período. E é isso que a gente está fazendo em parceria com a Irmandade. E eu não tenho dúvida que depois a Santa Casa vai continuar cuidando dos jacarenses, como tem o Hospital São Francisco, que também tem serviços que a prefeitura compra e assim por diante. É preciso, quem tem um não tem nenhum na saúde, é preciso ter várias condições. E que bacana, boa notícia do Hospital Municipal, que agora sim sai do papel e deve ser concluído nesse mandato. Depois o custeio, aí é outra guerra, né, prefeito? Exatamente, mas hoje a gente está pagando o custeio da Santa Casa e mais 30, 40 milhões todos os anos de dívidas da Santa Casa. A partir de 2027, a gente não tem mais as dívidas da Santa Casa. Então, esse dinheiro que era reservado para as dívidas da Santa Casa vão ser direcionados para o custeio do Hospital Municipal. Outro assunto importante é a infraestrutura da cidade de Jacareí. Quando chove forte, tem sofrido com pontos de alagamento que já são conhecidos da população e da gente da imprensa, infelizmente, há gargalos na questão de alagamentos. E são obras que não são simples de serem feitas. Há algum planejamento já feito? A temporada de chuvas está acabando, agora é época boa para fazer obra. Como é que está isso para o futuro da cidade, prefeito? A gente tem 3 obras que a gente vai lançar o edital da licitação ainda no primeiro semestre, espera começar já esse ano com uma empresa vencedora para realizar essas 3 obras que são muito importantes. Primeira obra, a obra do Turi, do Córrego do Turi, que corta a região central, que alaga a região da Santa Cecília, Minas Gerais, do Hospital Alvorada. Então a gente vai fazer esse primeiro trecho. A segunda grande obra é na Ramírez Cabral, também na região central, onde que sofre historicamente, toda vez que chove, o pessoal da Ramírez Cabral sofre muito, e não é de hoje, é 30, 40 anos atrás. Sim. E também no Parque Califórnia, que também temos problemas com enchentes. Escrevemos no PAC também alguns projetos, como a segunda fase do Córrego do Tanquinho, na região oeste, que a gente está terminando uma obra grande, mas para já começar a segunda fase, e também as encostas da Lucas Nogueira Garcês, que é outro ponto que tem risco pela Defesa Civil. A gente inscreveu no PAC para ver se a gente já viabiliza com recurso também federal. A gente precisa viabilizar com recurso municipal, mas também buscar em Brasília, e a gente tem feito bastante isso, tanto em Brasília quanto em São Paulo, para trazer recursos de emenda, para trazer projetos do governo federal e do estado para Jacareí. A questão da ligação com São José, que agora está sendo feita por dentro, tem a Estrada Velha, que todo mundo já conhece, e agora dá para ir pela Via Oeste em São José e vem pelo Anel Viário de Jacareí, uma nova passagem por trás da Unip. Está tudo acertado, acesso ali ao Meia-Lua, aquela região da cidade. Como é que está isso? A obra está concluída? O pessoal, principalmente da outra margem da Dutra, ali da região do Meia-Lua e mesmo lá próximo ao pedágio, o pessoal sempre pergunta de melhorias, são bairros mais carentes e mais distantes. Tem planejamento para esses bairros? Deve crescer alguma coisa por aí? O que dá para falar, prefeito? Eu acho que cresce bastante essa região do outro lado da Dutra, principalmente agora que a gente caminhou para a Câmara e deve começar a votação na próxima semana do novo plano diretor da cidade. Isso vai movimentar, vai destravar a cidade, vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda dentro de Jacareí. Então, uma notícia muito importante para a cidade. O nosso plano diretor é de 2003, a gente enviou para a Câmara, já está passando no jurídico, faz umas 3 semanas que a gente enviou, está passando todo o processo interno da Câmara e vai para votação na próxima semana. Então isso também vai ajudar a desenvolver outras regiões de Jacareí. A região da ligação com São José, muita gente pergunta, até porque não tinha sido feita a semaforização antes, é que toda intervenção naquela área precisa de anuência da Nova Dutra, da CCR. Não é sair fazendo. Exatamente. A gente precisa da autorização da Nova Dutra. E a gente fez todo o pedido, a solicitação. Eu fui
algumas vezes até a CCR, até queria aqui deixar a minha gratidão ao pessoal da equipe técnica da CCR, que sempre prontamente nos atendeu e ajudou a viabilizar esse projeto. A gente sabe que é um projeto que essa autorização que a gente conseguiu em um mês, ela é muito complicada e tem passa por diversas instâncias, então tiveram muita boa vontade com o Jacareí e a gente conseguiu não só liberar o acesso, como também fazer a semaforização para atender o Parque Meia Lua. Então, hoje, a ligação ela atende basicamente todos, quem quer ir, quem quer vir, quem sai do Parque Meia Lua, quem sai do centro da cidade, quem quer entrar no Parque Meia Lua, quem quer vir para o centro, quem quer vir para São José. Então, atende todos os fluxos. Isso é muito importante. Educação, rapidamente, prefeito, o povo sempre quer saber se vai ter mais vaga em creche. Cada vez mais a mãe trabalha, precisa de vaga, escola da educação infantil, do Fundamental 1. Como é que estão os investimentos, essas que são as principais responsabilidades do município? Esse ano a gente já tem 2 licitações prontas, que é a nova creche do 1º de maio, também do Igarapés, que a gente vai fazer, e do Esperança, que foi uma creche que vai precisar ser reconstruída, foi construída no começo dos anos 2000, mas foi mal construída, aí o contribuinte tem que pagar 2 vezes, infelizmente, por obras mal feitas. Então, a gente vai reconstruir a creche do Esperança, são essas 3 creches que a gente inicia a construção este ano, para garantir não só, porque hoje a gente não tem problema de vaga em creche, o que a gente tem muitas vezes é que o pai gostaria de deixar o filho numa creche, porque é mais perto de casa, e não consegue, porque na creche que gostaria já está 100%. Então, tanto a região, essas 3 ficam na região oeste, onde tem maior demanda, onde tem maior vulnerabilidade. Então a gente também vamos começar a construir o Centro de Educação Integral no Jardim das Oliveiras, agora na região leste da cidade. Então, para atender toda aquela região da José Teodoro, que cresceu muito nos últimos anos, verticalizou muito. Então, a gente vai construir um novo Centro de Educação Integral e também estamos esperando um laudo técnico para a gente abrir a licitação da reforma do Tito Máximo. Tito Máximo é uma escola, talvez a escola municipal mais antiga do município. A gente tem um carinho muito grande para essa escola ficar lá no Parque Santo Antônio. Eu nasci, inclusive, vizinho à escola, mas ela pegou fogo, infelizmente, tem alguma parte que está interditada. Então, a gente vai também fazer a licitação este ano para a gente conseguir já entregar uma escola muito melhor. Importantíssimo. Para a gente fechar, prefeito, qual que é a marca que o senhor pretende deixar nos 4 anos de mandato? Só está começando, mas se não planejar agora, não chega daqui 4 anos. O que o senhor pretende deixar nesse mandato para a cidade de Jacareí? Acho que a gente trabalha com 2 grandes vertentes. A primeira, a humanização do trabalho, estar próximo da população. Eu abri o gabinete todas as quintas-feiras, a gente tem feito esse trabalho de estar próximo, de entender, de ouvir. Isso também tem sido feito nos Participa de Jacareí, que a gente está fazendo em todos os bairros, para fazer um governo mais humano. E nessa parte de deixar um governo mais humano, mais social, a gente vai voltar, o nosso grande projeto é o Hospital Municipal. Então a grande marca é o Hospital Municipal, mas a gente também espera, com o novo plano diretor e também toda a reforma de leis do município, a gente também dá um salto no desenvolvimento econômico da nossa cidade. Então, Jacareí vai crescer e vai crescer para todo mundo. Celso Florencio, prefeito da cidade de Jacareí. Eu queria agradecer imensamente sua presença. Falamos de temas importantes. A boa notícia do Hospital Municipal, que é uma história que o povo espera há muito tempo. Já foi falado, já tentaram, não conseguiram, agora sai do papel e a gente vai acompanhar. Cobrar sempre que a população precisar, mas mostrar as benfeitorias e melhorias, que é o papel do Grupo Band. Boa sorte, prefeito. Até uma próxima, viu? Foi um prazer. Obrigado. Olha, a série de entrevistas com os prefeitos da região aqui no Brasil Urgente Vale continua amanhã, hein? Eu vou receber aqui o José Guilherme Correia, o Zeca, prefeito de Lagoinha. Os 39 prefeitos são convidados pela Band. Aqui não tem discriminação, não, e a gente quer receber todo mundo. Agora um rápido intervalo, eu volto já com mais notícias. Olá, aqui é o Claudião da Rastcar, rastreamento de veículos e logística. Rastreamento no agro, na frota, no seu carro, na sua moto e no náutico é aqui na Rastcar a partir de R$ 47,90 por mês. Tecnologia, rastreamento é Rastcar. Vale a pena ser do Vale, seja em qualquer estação. Vale a pena ver a história em cada canto, em cada coração. Vale a pena ver de perto o folclore do Brasil. Vale repousar no berço que acolhe a todos de São Paulo. Vale a pena maresia, caminhar com os pés na areia.
Vale contemplar a nobre terra do Alto da Mantiqueira. Vale pela natureza, vale toda a nossa fé. Vale a tecnologia e o orgulho da nossa família. Vale a pena ser do Vale. Vale o encanto da sua cidade. Vale a pena ser do Vale. Já está no ar a nova programação da Estéreo Vale. E que programação, hein? Na Estéreo Vale tem o Expresso 1039, para você começar o dia com notícia e boa música. Tem também o Talk Show, com música, comportamento e conteúdo relevante, com Dudu Prado, Lê Garcia e a nossa inteligência artificial, a Sonara. É a Estéreo Vale saindo na frente. Na Estéreo Vale tem o Desplugado, com as melhores músicas em versões acústicas. Sintonize 103,9 e confira todas as novidades que a Estéreo Vale tem pra você. Estéreo Vale. Estéreo Vale. A primeira FM e única. Estéreo Vale. Esse é o Brasil Urgente Vale, ao vivo, informação, prestação de serviços, entrevistas bacanas com os prefeitos. A gente vai entendendo o que está sendo feito nas cidades. Aqui é assim, é olho no olho, a gente faz a pergunta que você quer saber e amanhã é o prefeito de Lagoinha, a gente continua aqui trazendo os prefeitos, informando você. Mas a gente não deixa de falar de polícia. Antes de eu voltar no caso das clínicas de reabilitação fechadas em Tremembé, eu convido você para mandar o hashtag cinema para o nosso WhatsApp. Hoje o Brasil Urgente Vale te dá de presente 3 pares de convites para você assistir um cineminha. Aí, ó, tá? Convite do Cinemark para você. Então manda a hashtag cinema para o nosso WhatsApp, né? Já são centenas de participações. No final do Brasil Urgente Vale, vamos fazer o sorteio digital aqui. Agora voltamos a falar do caso das clínicas de reabilitação. Cadê o Lucas Rodrigues? Tá ao vivo com a gente. A história vem de Tremembé. O dono das clínicas havia sido detido, acusado de sequestro e cárcere privado. Teve audiência de custódia. O que aconteceu, Lucas Rodrigues? Boa noite para você. Nicolini, o homem de 61 anos que foi preso, o proprietário dessa clínica que estava sendo investigada já e que foi alvo dessa ação do Ministério Público, foi solto agora no final da tarde de hoje, Nicolini. Informação exclusiva aqui no Brasil Urgente Vale. A gente acabou de receber essa informação apurada aí pelo nosso departamento de jornalismo. Aconteceu a audiência de custódia e esse homem foi solto, Nicolini. A gente recebeu a informação do pessoal de lá de dentro, o pessoal que estava acompanhando aí de perto essa ação do Ministério Público, ele foi solto então, né, após essa audiência de custódia. A gente recebeu uma nota, Nicolini, que é a nota oficial que foi enviada pelo Ministério Público sobre toda essa ação, essa operação que aconteceu, que interditou aí essas 2 clínicas e também sobre a soltura aí desse homem proprietário da clínica. Eu vou pedir licença para vocês, para a gente ler na íntegra, Nicolini, essa nota. O pessoal do MP não quer dar entrevista justamente por questão de segurança, eles não querem se expor, né, nesse caso que é bastante complexo, bastante complicado, mas enviaram uma nota dizendo o seguinte: o Ministério Público recebeu diversas denúncias sobre irregularidades na internação de pessoas na Clínica Equilíbrio. Em uma ação conjunta, então, com a Vigilância Sanitária, CREMESP, Polícia Civil e Prefeitura, foi feita uma inspeção ali no local no dia 31 de março, que culminou com a interdição total dessa clínica e com a prisão também em flagrante de um dos proprietários. 43 internos eram mantidos em cárcere privado na unidade masculina e mais 4 pessoas mantidas em cárcere privado na unidade feminina dessas clínicas. Além disso, segundo a nota do Ministério Público, da Promotoria, há relatos aí de maus tratos e até mesmo de trabalho escravo. Essa é uma nota da Promotoria, né, Nicolini? Agora, a nota diz que o Ministério Público vai ser oficiado para a apuração de todos esses detalhes que foram passados em audiência de custódia no Juízo das Garantias. Nesse dia 1º de abril, o Ministério Público requereu a conversão da prisão
em flagrante para prisão preventiva com fundamento no risco à ordem pública, a instrução e a aplicação também da Lei Pena. O juiz das garantias, no entanto, concedeu liberdade provisória cumuladas aí de algumas medidas cautelares. O Ministério Público agora aguarda a distribuição do inquérito policial para uma das promotorias de Tremembé para que sejam tomadas aí as providências cabíveis com relação a esse caso, Nicolini. Então, esse homem aí, proprietário dessa clínica de reabilitação, foi solto em audiência de custódia, mas terá que cumprir aí algumas medidas cautelares, Nicolini, que inclusive eu tenho aqui alguns detalhes sobre isso também. Pelo menos 3 medidas cautelares. A primeira delas, o comparecimento mensal em juízo para informar aí o endereço e justificar também as atividades que ele tem feito, a proibição de se ausentar da comarca onde ele reside por mais de 8 dias sem autorização da Justiça e também a proibição de manter contato com as vítimas desse caso por qualquer meio. Essa aí, então, foi a determinação do juiz em cima desse caso, que determinou a soltura, né, desse proprietário dessa clínica de reabilitação. Como a gente acompanhou, agora o Ministério Público aguarda essa distribuição aí do inquérito policial, e aí nos próximos dias, com certeza, nós teremos mais detalhes. Amanhã, provavelmente, o Dr. Daniel Stefano, que é o delegado responsável por esse caso, deve falar sobre o assunto, Nicolini. E a gente começou a receber, né, as informações aí por meio da nossa produção de mais pessoas que teriam trabalhado aí nessa clínica de reabilitação, de recuperação e que falaram realmente sobre a situação de maus tratos, sobre a situação aí desumana que esses pacientes viviam nesses últimos anos, Nicolini. Este Lucas Rodrigues trazendo as informações. Se tiver mais alguma novidade, Lucas, a linha está aberta para você. Você volta com esse assunto ou com outros assuntos. Lucas Rodrigues hoje conosco aqui no Brasil Urgente Vale. Muito obrigado. Tá aí, ó. É o esclarecimento. Agora, vamos falar o quê? O Ministério Público foi lá e fez a parte dele. Teve apoio da polícia, da prefeitura, mas a Justiça, na audiência de custódia, vai para casa, vai responder, tem que ir lá assinar uma vez por semana. É assim, né? É assim. A gente espera agora a sequência das investigações por parte da polícia, né? E que quem esteja errado, quem está aprontando, responda pelos crimes que está cometendo. Vamos nessa! Em São José dos Campos, um jovem de 19 anos foi preso porque invadiu uma escola estadual. A gente recebeu essa imagem ontem e não demos aqui, então a gente foi apurar direitinho os fatos. A escola estadual chama Jorge Barbosa Moreira, fica na Vila Cândida, aqui em São José, e foi ontem de manhã. O rapaz invadiu a escola, o adolescente, segundo a Polícia Civil. Ele mais 2 jovens, um de 18 e um de 19 anos e um adolescente de 15, então são os 3, entraram para agredir um aluno. Olha que absurdo. O suspeito de 19 anos resistiu à abordagem da polícia, chutou o policial, tentou danificar a viatura. Valentão! 19 anos, vai pro Chilindró! Vai pro Chilindró, Valentão! Está preso e segue à disposição da Justiça. Os outros 2 assinaram o famoso TC, termo de compromisso, para voltar para a Justiça e acabaram liberados. Mas o Valentão aí que quis chutar a viatura se deu mal. E tem que se dar mal mesmo, pô. Só espero que não solte na audiência de custódia. A direção da escola diz que lamenta o ocorrido e informa que no momento a gestão da unidade acionou imediatamente a PM, além da intervenção por parte dos agentes de organização escolar. O estudante agredido foi socorrido, passa bem e a ronda escolar será intensificada, que tem que ser feita pela Polícia Militar. Ronda escolar em escola estadual é Polícia Militar. E a PM tem que estar lá agora todo dia na porta, pelo menos aí por um tempo, porque daqui a pouco vem revide, vem não sei o quê, e acaba sobrando para inocentes, é isso que não pode acontecer. Que absurdo. 997-63-50-60, você está mandando o hashtag cinema para concorrer aos 3 pares de ingressos para o Cinemark e também mensagens comentando os assuntos do dia. O Valdir manda aí, ó, boa tarde, Nicolini. Valdir, será que é o Soriano? Não, o Soriano já morreu, né? O Pedro Mariano que é fã do Valdir Soriano, né?
Boa tarde, Nicolini. Olha a cor da água aqui em Taubaté, no Santa Teresa. Ah, meu Deus do céu, hein? Entra semana, sai semana e a cor da água tá amarela em Taubaté. É coisa de louco. Faz 3 anos, segundo o Valdic, que a Sabesp diz que é pontual, né? Ai, que triste, Valdic. Manda pra Sabesp aí, ô produção. Vamos ver se a Sabesp responde pra gente a questão, qual que é dessa vez. Santa Teresa, audiência total, nossa live. Obrigado pelo carinho de vocês. O Kleberson. Boa noite, Nicolini. Temos que ter muita paciência com essas clínicas, viu? Põe paciência nisso, Kleberson. Já acabou, né? Os caras estão aprontando. Cláudia de Taubaté. Esses casos de recuperação são... Casas de recuperação são caça-níqueis disfarçadas, diz a Cláudia. Olha, eu tô começando a achar, viu, Cláudia? Obrigado pela audiência. O Renato de São José. Boa tarde, Nicolini. Acompanho todos os dias. Sofri um acidente gravíssimo de moto causado por um ônibus. Tô me recuperando. E aí assiste todo dia o melhor Jornal do Vale. Obrigado, Renato. Melhoras para você, rapaz. A gente fala tanto aqui de acidente também. Infelizmente, você foi uma das vítimas. Eu espero que você esteja passando bem e em recuperação e vai se recuperar mais rápido, sendo mais bem informado, acompanhando o Brasil Urgente Vale. Obrigado pela audiência. O Miro, lá de Taubaté. Boa tarde, Nicolini. Não é clínica, é depósito de ser humano. É triste. Grande Miro, um abraço. Obrigado pela audiência. Micaele fazendo vontade para a turma do Burve. Olha aí, ó. Nicolini, café com um jornal, bolo de milho. Todo dia estamos aqui e nós aqui com fome, né, ô Pudim? É brincadeira, hein? É. Boa, Micaele, aproveita. O Marlon de São José. Boa tarde, Nicolini, Jardim Mesquita. Quero concorrer aos ingressos. Já tá concorrendo, Marlon. Hashtag cinema. Boa sorte para você, hein? Denis de São José também está concorrendo e está sempre atualizado. Obrigado, Denis. Vamos pro intervalo? Imagem da onde? Taubaté já escureceu lá? Já escureceu. 6h35, eu vou pro intervalo e volto já. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Leite Cooper. Tudo o que acontece dentro e fora da Band, você encontra no Band Play. Vamos levantar a nossa série, o nosso filme. Do cinema ao estádio. Das pistas à cozinha. O universo a um clique de distância. Band Play. De volta com o Brasil Urgente Vale ao vivo aqui na tela da Band, agora para falar de saúde, hein? A vacinação contra a gripe começou na região e para dessa frescura de não tomar vacina, tem que tomar, hein? Ajuda pra chuchu. As primeiras doses já são distribuídas em São José, em Jacareí. Eu vou para a redação com o Douglas Cruz e as demais cidades. Todo mundo vai vacinar? Quem que pode vacinar já, ô Douglas? Boa noite. Boa noite para você, Nicolini, e para todos que acompanham também o Brasil Urgente Vale. A informação que a gente tem, Nicolini, é que as vacinas estão sendo distribuídas para as demais cidades. O governo estadual recebe esse primeiro lote do governo federal e manda aqui para o GVE, que é a central aqui da Secretaria de Saúde na nossa região, que começa então a distribuir para os municípios, Nicolini. Hoje, por exemplo, a Prefeitura de São José dos Campos deu início à campanha de vacinação contra a gripe após receber 16 mil doses do imunizante. Essa campanha que estava prevista para
começar na próxima segunda-feira, mas com adiantamento da chegada das doses da vacina, a Secretaria de Saúde optou por começar já a imunização. Quem pode se vacinar, Nicolini? Crianças de 6 meses até menores de 6 anos, idosos a partir dos 60 anos, gestantes de qualquer idade, puérperas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, indígenas, comunidades tradicionais quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, professores, além também de profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo e de outros meios aí de transporte, assim também como funcionários dos Correios, Nicolini. Essa vacinação que está acontecendo aqui nas UBSs de São José dos Campos, né, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Nunca é recomendado que você chegue muito próximo ao horário de fechamento, porque as doses não são desperdiçadas. Então, um potinho, um vidrinho da vacina, geralmente vacina mais de uma pessoa, portanto, pode acontecer de você chegar lá 4h30, 4h40, essa dose não ser disponibilizada naquele postinho. Você pode conferir no portal bandvale.com aonde está acontecendo nesse momento a vacinação, tanto aqui em São José dos Campos quanto na cidade de Jacareí, que foram os municípios da nossa região que começaram essa imunização contra a gripe, Nicolini. Perfeito, e tem que chegar e tomar vacina o mais rápido possível. Você de casa entra aí nos portais do bandvale.com, das prefeituras, para saber e não perder. Obrigado, Douglas, porque quem não toma vacina tem que tomar remédio, e os remédios estão mais caros. O aumento do preço dos remédios já está valendo, gente. E alguns sobem 5%. Dependendo do medicamento, o reajuste pode demorar um pouquinho mais, mas vai sobrar para você, ó, no bolso. Por isso, na hora de comprar o medicamento, faça a pesquisa para tentar economizar. Dá uma olhada aí. Hoje nas ruas foi dia de fazer conta. Pesa bastante, assim. Principalmente tem uma medicação que eu faço uso que foi de uns 14 para mais de R$50. E tem quem correu na farmácia para fazer estoque antes do novo aumento ser anunciado. Eu já comprei agora aqui, ó, tô com a sacola cheia. O reajuste anual autorizado para os remédios começou a valer hoje. Leva em consideração a inflação e câmbio dos últimos 12 meses, além de aumentos nas matérias-primas. Medicamentos de nível 1 podem subir até 5,06%. Isso inclui genéricos e similares, com maior concorrência, como anti-inflamatórios e para a hipertensão. Para o nível 2, o reajuste permitido foi 3,83%. São medicamentos com concorrência menor, como alguns antibióticos. Para o nível 3, foi autorizado o menor aumento, já que o consumidor tem menos opções de escolha. Inclui, por exemplo, remédios protegidos por patentes ou para câncer e doenças raras. O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos afirma que o repasse para o consumidor não será imediato. E farmácias ainda levam em conta promoções e negociações diretas com os laboratórios. Normalmente, o mercado de varejo repassa esses custos, mas demora um tempo e onde tem muita concorrência, esse repasse não acontece. Essa rua aqui em Brasília é a famosa Rua das Farmácias. São mais de 20, uma ao lado da outra, o que facilita bastante seguir uma das principais recomendações para os consumidores: pesquisar bastante antes de comprar. Cada real conta para a Lúcia. Faz pesquisa, entra num, entra no outro, para comparar os preços. Nunca, compra na primeira, porque, a diferença de preço de uma farmácia para outra é grande. Viu como tem que tomar cuidado? A diferença é grande e quem já perguntou sabe disso. Então fica atento que vai ficar mais caro aí o remedinho, não tem jeito, né? Então o remedinho todo mundo toma, né? Aqui na Band é necessário, né? Não tem jeito, senão não aguenta. Põe mensagem do povo aí, Gonzaga, antes do intervalo. O Denis Nicolini fica sempre atualizado com as principais notícias do Brasil, gente. Hashtag Cinema tá concorrendo, Denis. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o sorteio dos 3 pares de ingressos. Boa sorte! A Mabel também está concorrendo. Mabel, boa tarde, Nicolini. Não perca um dia o programa. Obrigado pela audiência, hein? Boa sorte no sorteio. O Fernando de São José, boa noite, Nicolini. Fernandão da Zona Norte, ligado no Brasil Urgente Vale. Hashtag Cinema, tá concorrendo. Abraço ao Pedro Mariano, que é quase o dono da Zona Norte, né, Fernandão? O homem manda, se não é em todo lugar, é nos botecos todos que eu sei. Obrigado, Fernandão.
Wallace. Hashtag cinema, tá concorrendo. Boa noite, Nicolini, um par já é meu. É, Wallace, tá confiante, hein? Boa sorte. Depois do intervalo, o sorteio ainda dá tempo. Manda hashtag cinema pro nosso WhatsApp. Já já o sorteio dos ingressos. Campos do Jordão escureceu, a gente mostrou de dia, agora já tá de noite e o friozinho vai chegando também. É rapidinho o intervalo, na sequência, as últimas do dia. Páscoa mais gostosa está chegando! Prepare-se para a magia no Doce Páscoa Vale Sul, de 18 a 20 de abril, na Praça de Eventos, a partir do meio-dia. Um espaço encantado espera por você. Tem pintura de rosto, confecção de orelhinhas, oficina de desenhos e o momento mais doce. Os pequenos com a mão na massa, fazendo cupcakes personalizados. Evento gratuito. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Realização Grupo Band Vale. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Tem novidade na Nativa! Nativa! Agora no Manhã Nativa, você ouve Julinho Ribeiro e Lê Garcia. E o Tarde Nativa, Bianchini e Marcela Camargo fazem uma festa no seu rádio. Sintonize 97,5 e se liga nas novidades da Nativa. Música, alegria e prêmios. Isso é muito Nativa! Brasil Urgente Vale. Oferecimento: Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Estamos de volta ao vivo com o Brasil Urgente Vale, reta final. Já já o Otávio Baldin está se preparando aqui no nosso estúdio com o Band Cidade segunda edição. Mas antes de eu chamar o Otávio, né, que é combinado não é caro, né? Eu falo sempre isso. A gente falou, eu queria agradecer centenas de participações. Tá fritando o WhatsApp até agora. Pode parar, gente. Para, que agora é hora do sorteio. Vamos sortear 3 pares de ingressos para o Cinemark. Queria agradecer ao Cinemark, agradecer ao Marcel, o pessoal do comercial, que nos arrumou esses presentes para vocês, Ricardo. Tela cheia para o Moisés Vieira, o primeiro que faturou um par de convites para o Cinemark. Parabéns, Moisés. Aí depois o Douglas vai entrar em contato aí pelo zap que você mandou para saber como é que você retira. Tela cheia para o sorteador, o segundo par de ingressos. Marisa Santos. Parabéns, Marisa. Obrigado pela audiência, pela participação. Vai curtir o cineminha aí, um par de ingressos para o Cinemark. Cineminha não, cinemaço, né? Bom demais. E o terceiro e último do dia. Vamos lá. Marina Alacoque. Ô Marina, obrigado pela audiência, pela participação. Tá aí os 3 ganhadores, né? Manda um zap aí, você que ganhou, porque o Douglas já responde e vai te explicar como é que vocês fazem. É só retirar aqui na recepção da Band no Colinas Shopping, né? E aproveitar o Cinemark, que é bom demais. Não é todo dia, mas sempre que possível a gente procura aí um prêmio, um agrado que vocês merecem, vocês que nos dão essa audiência maravilhosa todas as tardes, a quem a gente agradece o carinho, o respeito de todos vocês. Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês.
Amanhã a gente volta às 10 para 7. Dá tempo de colocar mensagem ainda, ô, meu querido Gonzaga? Opa, dá tempo. O Ubiran Cunha de Guaratinguetá, Nicolini, em Guarachuva, chegou chegando. A gente já tinha mostrado a Aparecida no começo do Brasil Urgente Vale, agora Guaratinguetá. Ó, choveu forte lá agora à tarde. O Ubiran está sempre ligado na nossa programação. Obrigado, Ubiran, pela audiência, pelo carinho. Excelente noite para você. A Mari, se a vacina tá de graça aí para tomar, por que não se prevenir, né? Já dizia minha avó, antes prevenir do que remediar. E a minha avó diria, Mari, de graça até injeção na testa, mas não é na testa, a vacina é no braço. Ah, então é tranquilinho, não dói, aproveita a vacina. Olha, tempo esgotado, obrigado pelo carinho da sua audiência, foi bom demais estar na sua companhia em mais esta tarde. O Otávio já está aqui, a postos, para o Band Cidade, segunda edição, um show de informações para toda a região. Excelente jornal, Otávio, até amanhã, assim